Boa noite, pessoal. Que privilégio nosso, né? Ter um momento na igreja de ensino. Sabe, queridos, o ensino, ele é conhecimento. E conhecimento liberta. Eu gosto muito de falar que todas as vezes que a gente ganha conhecimento e aplica, a nossa vida é transformada. Eu quero honrar a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui cansada, por causa de um dia de trabalho. Mas você veio. Uma salva de palmas para você. Eu preciso honrar a sua vida. Muito obrigada por você estar aqui. Foi muito bom você ter vindo. Bom, hoje nós vamos falar um assunto que é um assunto que já é tratado desde o Antigo Testamento. Mas antes de começar, eu quero honrar a vida do meu apóstolo Léo Fusaro, minha pastora Gilai, o senhor bispo Leandro também. Que igreja inteligente. Por muitos anos, eu tentei trazer esses conteúdos que salvam e libertam com base na palavra, e acreditem, muita igreja rejeita esses assuntos. Eu sei o que eu estou dizendo. E essa igreja é uma igreja inteligente. Então, que privilégio nosso estar aqui para receber dessa palavra. A palavra é conhecimento, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra transforma, a palavra cura. Então, se você está aqui nessa noite, eu queria que você aumentasse a tua expectativa, não em mim, mas no Espírito da verdade que já paira por aqui. E que está em mim e sobre mim, e também está sobre você. Quando nós nos encontramos com conhecimento, quando nós nos encontramos com a palavra, que é viva e eficaz, ela é capaz de transformar a sua vida. Ela transformou a minha. O assunto que eu trago hoje, eu falo ele, não por ser psicóloga e não por ser ministra da palavra, mas porque eu já vivi isso na pele. Então, eu sei o que eu vou te ensinar. Se tratando de ensino, existem circunstâncias que a gente vive desde pequenininho. Na verdade, posso dizer que desde o ventre das nossas mães. A gente vive algumas circunstâncias intrauterinas e, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a viver circunstâncias, eventos, situações. E quem dera que a gente pudesse ser ensinada de muitas coisas antes de passar por elas. Por exemplo, quem dera que a gente fosse ensinado, lembra? Power Study, você está numa noite de ensino. Que bom que a gente pudesse ter sido ensinado, por exemplo, sobre traição antes de ser traído. Quem dera que a gente tivesse aprendido sobre decepção antes de ser decepcionado. Eu tenho certeza que a gente agiria diferente. E quem dera que a gente tivesse aprendido sobre rejeição antes de sermos rejeitados. Sabe, eu não sei como foi a sua infância, eu sei como foi a minha. Mas existem infâncias que são marcadas pela rejeição, pelo abandono, pelo desalento, pelo desprezo, pela desolação. E isso traz marcas tão fortes para a gente que quando a gente se torna adulto, a gente permanece no mesmo sentimento de desolação, de desprezo, de rejeição, de não importância. Porque eu não sei se você sabe, os nossos pais, hierarquicamente falando, são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Talvez você não tenha sido cuidado ou educado pelos seus pais, talvez seja um tutor, uma avó, um tio, não sei como foi sua vida. Mas essas pessoas foram tão importantes que, dependendo da quantidade, qualidade, importância, conexão que você teve com eles, aquilo te comunicou algo quando você era criança. E, por causa disso, você se sente até hoje, eu posso estar falando com alguém aqui, rejeitado, inadequado, não importante, pequeno demais, não se sente suficiente. Eu já me senti assim, muitas vezes. Então, eu quero te ensinar hoje algumas lições que uma personagem bíblica pode nos trazer. Mesmo a gente que, vocês, e não foi meu caso, que nasceu em berço de igreja, até que você tenha crescido e criado intelectualmente o entendimento da palavra, você teve uma vivência. E essa vivência, ela pode ter sido positiva ou negativa. E nós vamos entender um pouco hoje, a partir da palavra, sobre o que uma boa escolha, uma boa decisão pode fazer com as nossas vidas. Inclina teus olhos, a sua face. Eu quero orar a Deus. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade de ministrar a sua palavra.
Eu te peço, Espírito Santo, que está sobre mim e em mim, que ministre. Use a minha voz, use a minha boca, use o meu coração, Senhor, para trazer cura, libertação, transformação, expansão, Senhor. Eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de me fazer ministra do teu evangelho, com temor e tremor daquilo que vai sair do meu coração hoje. Esteja conosco, Senhor, que seja o Senhor o centro desse lugar. Eu oro em nome de Jesus. Então, hoje será uma noite de cura, de libertação, de transformação. Amém? Você pode ter essa expectativa? Então, vamos lá. Porque a palavra, hoje, ela vai ministrar para você talvez de duas maneiras. Ou ela vai ser remédio, ou ela vai ser vacina. A gente toma vacina para se tornar imune de uma dor, de uma doença, certo? Mas talvez você já tenha passado pela dor. Esteja um pouquinho doente. E hoje você vai receber remédio. Mas se você não passou ainda por alguma dor, eu não acredito nisso. Você é um ser humano e tem uma alma. Isso vai ser vacina para você. O tema de hoje é lidando com a rejeição. Rejeição, desprezo, abandono são sentimentos muito comuns, como eu já disse para vocês. E como lidar com isso? Porque quando a gente se sente rejeitado, isso causa tanto dano para a nossa vida que a gente simplesmente mexe com a nossa autoestima. E mexe de tal forma que a gente acaba trazendo transtorno nas relações humanas, talvez dentro da igreja, talvez no nosso trabalho. Porque a gente cria um mecanismo de defesa e que a gente não quer que ninguém nos toque. E mesmo que alguém vá tocar para tentar nos curar, está doendo tanto que a gente grita, a gente se torna ofensivo. Ou então muito defensivo. Então, talvez você esteja aqui e seja a sua história. Eu não sei qual é a sua história. Então, vamos avançar. Essa personagem que eu trouxe hoje, a pedido do apóstolo, foi usada pelo pai para um engano, foi rejeitada uma vida inteira pelo marido e foi invejada pela sua irmã. Essa mulher, ela é antagonista de uma história. Mas hoje eu peço licença a vocês. Eu vou tirar o protagonista e vou colocar ela como protagonista. É a mulher de Jacó, Lia, a mulher rejeitada. Eu vou colocar ela num lugar de protagonismo e eu quero que você se enxergue nela, se assim for adequado para a sua vida, tá bom? Vou contar para você um pouco do contexto, para a gente não precisar, porque o texto é muito grande, vou contar um pouco para você do contexto. Jacó é o filho de Isaac e é neto de Abraão. Jacó, quando nasce junto com seu irmão Esaú, eles são gêmeos. Esaú nasce primeiro, sai primeiro da barriga e depois Jacó. Num dado momento, esse gêmeo, que era preterido pelo pai, Isaac, pois ele preferia Esaú, esse filho ele usurpa a bênção do seu irmão e ele engana o pai e acaba enganando o irmão. E ele usurpa a bênção. Para que o irmão não matasse ele, ele foge por um plano arquitetado por sua mãe, que diz para ele: filho, vai para a casa do seu tio em Harã e se esconde lá, até que a raiva do seu irmão passe. Assim que seu irmão baixar a raiva, eu te chamo de volta. E ele foi fugido para Harã, na casa do seu tio Labão. Chegando lá, ele conhece Raquel, a filha de Labão. Então, o contexto é um homem que engana o pai, desonra o irmão, foge para não ser castigado, vai para um lugar chamado Arã-Padã, e encontra o seu tio Labão, que tem 2 filhas. Mas quando ele olha para Raquel, a palavra diz que ela é linda, exuberante, ele se apaixona por essa mulher. Vamos ler comigo, então, de Gênesis 29. Gênesis 29. Nós vamos ler de 16 a 30. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos. Algumas versões dizem que ela tinha olhos baços, olhos sem brilho. Mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Fique comigo.
Então Jacó trabalhou por 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse a Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto, e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia. Lembra? A de olhos sem brilhos, que não era tão exuberante e bonita. Então Jacó disse a Labão, me perdi aqui. 23, obrigada, professor. Mas quando chegou a noite, deu sua filha Lia, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou a sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão responde: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixa passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou com Raquel. Era a sua preferida. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Antes da gente entrar nas lições, eu queria destacar alguns pontos aqui para você que eu anotei. Preste atenção para que você entenda mais ou menos o enredo. Lia era a mais velha e deveria se casar antes da mais nova. Lia não era bonita. Parecia estar ali meio, nos termos de hoje, encalhada, porque a mais bonita já tinha sido escolhida e ela ainda não. Jacó tinha um desejo ardente por Raquel. No versículo 15, a gente não leu, diz que ele estava ali há 1 mês só. Mas deu uma fortuna. Trabalhou 7 anos por essa mulher. E, lendo um estudioso da literatura hebraica, ele diz que essa frase de Jacó, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero me deitar com ela, eles dizem que é uma frase crua, gráfica e sexual para o tempo antigo. E eles dizem que se fosse assim, no tempo de hoje, a frase seria mais ou menos assim. Imagina um genro falando para um sogro: mal posso esperar para fazer sexo com a sua filha. Eu quero ela agora. Imagina a carne desse homem. Trabalhou 7 anos sem tocar nessa mulher. Como ele estava. Lia faz parte de um plano de engano. Ela é oferecida para um homem que, sem que ele a escolhesse, sem que ele tivesse trabalhado por ela, ele a rejeitou licitamente. Ele não escolheu aquela mulher, mas ele a rejeitou. Ela criou o estigma da mulher do seu engano. Agora, preste atenção, num outro ponto. Jacó foi enganado, cumprindo ali a lei da semeadura. O mesmo homem que desonrou seu pai e seu irmão e fugiu para não ser castigado, foi o mesmo homem que tratou a sua mulher com desprezo, porque ela honrou e obedeceu o pai dela. Será que não é isso que a gente faz às vezes? A gente desonra, mas quando nos desonram, a gente despreza. E me diz algo também que, às vezes, a gente está tão obcecado por alguma coisa, por uma paixão, por um plano, um projeto, que a gente desconsidera aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que têm amor para nos dar. Hoje é uma noite de reflexão, gente. Eu adoro reflexões. E eu quero que você entre bastante mesmo nessa história. Aí você pode me perguntar assim: mas, Diane, peraí, como é que Jacó não percebeu? Ele não sabia que aquela ali não era Raquel? Afinal de contas, ela é uma mulher exuberante, a outra tinha os olhos caídos, tristes. Eu vou conjecturar com você, porque a palavra não me diz isso, eu não posso acrescentar, mas eu posso conjecturar. Naquela época, as mulheres usavam aquele véu. Era escuro, estava de noite. Naquela época não tinha holofote, não tinha... Eu acredito
que como ele não tinha tocado em Raquel, ele não pôde fazer essa comparação. E também porque uns dizem que elas poderiam ser gêmeas, não univitelinas, então diferentes, uma bonita, outra feia, não sei, também não está na palavra. E também teve festa, sabe-se lá se ele bebeu um pouco mais? Só conjecturas, para a gente entrar na história. Uma coisa ficou clara, porque amanheceu e ele viu que não era ela e a rejeitou. E foi reclamar com seu sogro. Mas Deus nunca rejeitou essa mulher e eu vou provar a você isso. Vamos seguir no capítulo 29, no 31 a 35. Vamos lá. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, estava estéril. Lia engravidou, deu luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Eu quero que você perceba que o nome dos filhos, lá no Antigo Testamento, os nomes estavam ligados ao contexto, à situação. Então, tudo aquilo que ela justificar está ligado ao nome do filho, tá? Então, ela disse: agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo. E quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor me ouviu e viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, quando deu luz a mais um filho, e disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais um filho, disse: desta vez eu louvarei ao Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. O texto, no verso 30, é claro em dizer que ela foi desprezada. Qual a postura dessa mulher diante de tanto desprezo? Qual foi a postura, a escolha que Lia fez? Qual seria a sua escolha? E eu não estou falando para mulheres aqui. Qual seria a sua escolha? Na lei de hoje, na lei do mundo, como é que é? O cara está te desprezando? Sai fora. Você pode dizer assim para mim: Liane, mas espera aí. Ela não teve autoestima, né? Ela não teve, né? Ela não teve brio, essa mulher, né? Foi rejeitada. Teve o primeiro filho, teve o segundo, teve o terceiro. Continuou sendo rejeitada. Ah, não, Liane, espera aí. Espera aí, Liane, não. Você vai dizer, então, que agora a gente colocar filho no casamento prende marido? Não é o primeiro julgamento que a gente pode fazer? Pode. Você pode até pegar a história de Lia, trazer um contexto totalmente diferente, porque eu trouxe aqui. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você. Eu preferi olhar para essa história de uma outra maneira. Eu vou lhe explicar por quê ao longo. Eu vi uma mulher que tinha os olhos caídos, tristes, começar a ter esperança no amor. E é sobre isso que eu quero falar com você. 4 lições que a vida dessa mulher trouxe para nós. Uma mulher que o cenário era desfavorável, as circunstâncias eram desfavoráveis, a família era tóxica, a família era disfuncional, o pai enganou, a irmã tinha inveja, o marido desprezou. Tudo desfavorável para ela se tornar, tudo favorável para ela se tornar uma mulher amarga, amargar a vida dos filhos e acabar com a geração. As pós-gerações. Mas acontece que foi diferente. Essa mulher, ela decidiu pelo amor. Eu não sei se você já leu essa história, mas essa história falou tanto de Jesus para mim. Em alguns momentos, você vai perceber que é muito parecido com o que Jesus fez conosco. Então, vamos começar com as 4 lições que a vida de Lia pode nos trazer? A primeira delas é possível gerar vida em ambientes hostis. Gênesis 29, 31 diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filho. Não é fácil ser desprezada. Não importa quão hostil o ambiente seja para você. Não importa quão desprezada, invalidada, diminuída, rejeitada. Deus é especialista em fazer gerar frutos no seu ventre. E eu não estou falando de ventre materno somente. Eu estou falando do seu ventre. Não literal. Mesmo num ambiente hostil, você pode gerar vida. Homem, você pode gerar vida num ambiente hostil. Talvez você esteja aqui na América e esteja vivendo tempos de hostilidade, tempos de vazio, tempos de desprezo. Você só quer um emprego, ninguém lhe dá. Você só quer uma mão, uma ajuda, ninguém lhe dá.
mas você pode gerar vidas. Porque o ambiente não te esteriliza quando é Deus que te fertiliza. Não é o ambiente que vai não é o ambiente que vai te esterilizar. Se você deixar, o ambiente não te infertiliza. O ambiente não te esteriliza quando é Deus que te fertiliza. O homem lhe forneceu o sêmen, mas foi Deus que lhe deu os frutos, os filhos de Israel. Você vai entender depois. Homens podem nos fornecer meios, mas os fins, quem decide é Deus. Não é o homem. Não foi assim com Jesus? Rejeitado. Jesus foi rejeitado, desprezado pelos seus, mas gerou vida. Quando você olhava para a cruz, você via a morte, mas Deus já via a vida. É assim que Ele faz com a nossa vida. Às vezes a gente pode estar olhando para a nossa vida e ver morte, mas quando Deus olha, Ele diz vida, vida, vida. Se você permitir, é na tua fraqueza. É onde todos estão te desprezando. Se você se mantiver calado como Jesus, como ovelha muda que foi para o matadouro, se você se permitir permanecer calado, não usar a sua justiça própria, o ambiente hostil vai te levar a um ambiente de honra. Segunda lição da vida de Lia. A fé é a firme certeza. Gênesis 29, 32 diz: Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora o meu marido me amará. Às vezes, no meio da infelicidade, da angústia, da dor, gente, às vezes o que a gente tem só é a fé. Às vezes o que a gente só tem é a fé. A gente não tem amigos, a gente não tem parentes, talvez a gente não tenha nem marido e nem a esposa, estão todos cansados. Mas às vezes o que a gente só tem é a fé. E essa mulher, ela teve fé. A fé, queridos, diz em Hebreus 11, que a fé é a firme certeza das coisas que eu espero que eu ainda nem vi, nem toquei. Lia, embora desprezada, ela tinha esperança. Ele vai me amar. Ela decidiu pelo amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, tudo espera. E essa mulher suportou e esperou. Às vezes a nossa fé enfraquece, não é porque a gente não crê mais em Deus, é porque a gente perdeu a esperança. Quantos de vocês já sentiram isso? Sem esperança, eu não espero mais nada. Quando a gente está infeliz, quando a gente está com problema, quando o outro não dá retorno, a primeira coisa que a gente faz é perder a vontade de amar. Não é assim, gente. A gente não quer amar mais, a gente quer desistir, a gente quer divorciar. A gente quer colocar os filhos no celular e fica por aí, porque eu não aguento mais. Mas essa mulher, ela permaneceu com filhos. Eu imagino um no colinho, o outro aqui, o outro vem, o outro maiorzinho. E ela ali, perseverando no amor do marido. Será que essa história também não se parece com Jesus? Passou por tantas humilhações, rejeição, e mesmo assim não desistiu de nós. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse desistido lá na dor do Calvário? Quando ele suou como gotas de sangue, isso é um fenômeno que existe mesmo. Será que a gente estaria aqui? Será que a gente estaria debaixo de graça para suportar tudo que a gente tem suportado como imigrantes? Será que a gente teria a graça de suportar, às vezes, uma crise no casamento? Queridos, eu sou casada há 26 anos, eu sei o que é crise no casamento. Eu sei o que é passar por sentimento de desprezo, por sentimento de abandono, sentimento de rejeição, ministerialmente falando. E olha, eu não estou falando dos meus líderes antigos. Eu guardo a vida deles. Porque o amor guarda a vida. Ainda que eles tivessem errado comigo, vocês jamais saberiam. Mas eu me sentia rejeitada. Eu queria pregar, eu queria ministrar, eu queria cuidar das mulheres e eu não conseguia naquele lugar. Mas o bispo falou algo tão maravilhoso. A porta que Deus fecha é porque ele já viu outra aberta ali. Então segura, aguenta firme, meu irmão. Minha irmã, aguenta firme. Se tem porta fechando, espera. Vai chegar uma que vai abrir para você.
Tem graça sobre você, vai ter graça, vai ter favor dos homens, porque graça é favor de Deus, e merecido, mas é favor. Vai ter graça, aguenta firme, em nome de Jesus, aguenta firme. Terceira lição que a gente aprende com a vida de Lia: pare de tentar comprar o amor do outro. Não tem nada que você possa dar ou fazer para que o outro te ame. Gênesis 29, 34. De novo engravidou. E quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente se apegará a mim. Porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. A carência emocional e afetiva é um ato desesperado. E a gente pode cair em alguns laços, algumas armadilhas de querer comprar pessoas para que permaneçam do nosso lado. Ou a gente pode negociar a bênção. Nós temos uma alma. A gente pode cair nessa armadilha. A gente pode cair na armadilha de começar a dar muitos presentes, muitos elogios, muitas honras. Afinal de contas, eu preciso tanto estar naquele lugar. Eu preciso tanto daquela pessoa do meu lado. E a gente acaba tentando comprar o amor. Cuidado. Você pode criar um laço de manipulação e o que você vai ter ali não são amores, são bajuladores. E talvez você possa também se tornar um bajulador para tentar comprar algo de alguém. Queridos, desculpa, não vai funcionar. Pode funcionar por um tempo, mas não sustenta. Não tem base. O que tem base é a verdade, é o amor. Tente ser amado por aquilo que você é. Tente ser amado por aquilo que você tem como essência. Não pelo que você pode dar ou apresentar. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Se você está precisando ser amado por aquilo que você tem, você está numa enrascada. Eles estão interessados no que você tem, não em quem você é. E quando a gente vem para a América, parece que isso se exacerba em nós, né? A gente precisa estar, eu preciso fazer, eu preciso. E quando eu preciso, eu acabo comprando, eu acabo me vendendo. E eu crio artimanhas, eu aceito convites, eu aceito propostas. Tentando comprar o amor. Ou tentando comprar a bênção. Sabe, Jacó fez isso. Talvez ele fosse um menino que se sentisse rejeitado. Um jovem rejeitado. Porque ele era pacato, ele era aquele que fazia comidinha, o refogado. Mas o irmão era um caçador, era ruivo, peludo, másculo. Será que não teve ali uma comparação? Será que ele não comprou a bênção ou não ludibriou o irmão? Eu te dou um prato de lentilhas, mas olha só, me vende a sua progenitura. Como estava aquela alma? Desculpe, eu sou psicóloga, eu só posso olhar para esse lado, nesse momento. Todos podem dizer, Jacó, ele foi um enganador. Foi, inclusive, o nome dele fala sobre isso. Ele agarrou no calcanhar do irmão quando o irmão nasceu. Mas o que eu quero trazer nessa noite para vocês é a compaixão. Talvez você já tenha ouvido essa palavra e nunca olhou por esse lado. Eu sei. Mas algo falou comigo sobre... Apresenta Jesus pela vida da Lia. Algo, né? O Espírito Santo. E o que eu quero tirar de você, debaixo de um espírito de vida, é a compaixão. Não se vende, não. Confia no Senhor. Tudo que tem para você é teu. Não é o homem que vai tirar. Eu falei, o homem dá meios, mas é Deus que dá o fim. Não se preocupa com isso. Eu quero animar você, não se preocupa com isso. Deus é fiel, a gente cantou aqui, Deus é fiel. Ele está olhando para você, Ele não esqueceu, Ele não está cego, Ele não está dormindo. Deus não dorme. Eu quero arrancar de você hoje a íntima compaixão que você tem. Porque Lia, ela poderia ser uma mulher amarga. E nós sabemos o que é ser amarga. Se tem uma coisa que a mulher sabe fazer é ser amarga. Porque nós somos cheias de hormônios, cheias de emoções. Não manipula ninguém para você conseguir o que você quer. Não vai funcionar. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e você vai se envergonhar. Mas eu sei que a gente pode, talvez, cair nesse laço. Se é um laço, chuta. Tá bom? Chuta que é laço. Quarta lição.
Quarta lição. Insistir é diferente de persistir. Gênesis 29, 35 diz: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez eu louvarei ao Senhor. Assim deu o nome de Judá, então parou de ter filhos. Somente na quarta gravidez, Lia parou de olhar para suas faltas e começou a adorar ao Senhor. Ela sempre via os feitos do Senhor, mas um louvor, ela deu a Ele, depois que ela insistiu por 3 vezes, que por causa de um filho, de algo que ela estaria dando, ela receberia. Lia já tinha insistido 3 vezes nessa situação. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Às vezes nós estamos cegamente focados em alcançar algo, alcançar coisas, pessoas, relacionamentos, e nós ficamos insistindo naquilo dali. E os sinais já foram claros que os métodos que nós estamos usando estão errados. Os sinais já deram, a vida já deu sinais. E você continua insistindo. Insistir é diferente de persistir. Insistência é diferente de persistência. Na insistência, você pode ser cego e não ver os sinais. A persistência te mostra o caminho certo e por isso você persiste. Se você for guiado pelo Espírito, entender os sinais, os movimentos espirituais, você vai parar de insistir no que está dando errado. E com a força do teu braço, você está permanecendo em insistir. E você vai persistir naquilo que os sinais e o próprio Espírito Santo já te comunicou para fazer. Agora, você precisa sair de cena. O problema é que às vezes a gente não sai de cena. Nesse momento, Lia para de olhar para as suas dificuldades e passa a adorar ao Senhor. E para de engravidar por ali. Não insista naquilo que você está vendo que não dá certo, que não está dando certo. Discirna os sinais. E falar isso para imigrantes deveria estar no topo da cadeia. Discirna os sinais. Pessoas vão entrar na sua vida. Ao longo do caminho, discirna os sinais. Essas são as 4 lições. E eu quero acrescentar que Lia poderia ter parado na 4ª gravidez e adorado o Senhor. Mas acontece que, quando nós estamos insistindo demais em algo e a gente não percebe os sinais, a gente começa a entrar em comportamentos nocivos. Por causa disso, Lia, pela inveja da sua irmã, que disse, no versículo 36, ela diz: a minha irmã tem filhos, eu não posso ter. Jacó, me dê filhos. Ele diz: eu sou Deus, por um acaso, para te dar filhos? Por um acaso eu sou Deus para te dar filhos, mulher? E diz que ela teve inveja da irmã. E por causa da insistência de Lia, Raquel, na verdade, pega a sua serva, Zilpa, e coloca ali 2 filhos naquela barriga e para entregar para Jacó como filhos dela. Eram suas servas. Então, naquele momento, ela, por 2 vezes, dá filhos a Jacó pela sua serva. O que Lia fez? Foi futucada. Aceitou o desafio. Aceitou a afronta. O que ela fez? Pegou a serva dela. Minha filha engravida, vai dar mais um filho ao meu marido. Pela 2ª vez, ela pega a serva. Vai lá, dá mais um filho. Então, na insistência, Lia começa a entrar na disputa com a irmã Raquel. Agora, vamos pensar um pouco na Raquel? Raquel era escolhida, também foi enganada. Você vê como olhar para a história com empatia muda um pouco a nossa realidade hoje? Vê como olhar a história com empatia me dá 1000 possibilidades de ser uma pessoa parecida com Jesus? Porque aqui tem um monte de gente para a gente condenar. Tem ou não tem? Um monte de gente. As maiores lições que eu percebo nessa ministração, nessa pregação, nessa palavra, é que os planos e os propósitos de Deus são muito mais soberanos que as dores e angústias que eu e você passamos. Eu vou repetir para que fique bem gravado, pega isso pelo Espírito.
Os planos de Deus e os propósitos dele para a sua vida, desde o ventre da sua mãe, são muito maiores, são soberanos às dores, angústias, dificuldades e eventos negativos que hoje você e eu possam estar passando. E você vai entender o que é a obediência e a honra dessa mulher, o que um coração que era um olhar caído, olhos baços, aonde levou esse olhar de esperança e fé por um amor que nunca foi correspondido. Porque você pode me dizer, mas no final valeu a pena, né? Lia conquistou o coração do seu amado. Na verdade, meus irmãos, Lia comprou um momento com o seu amado. Ela caiu na disputa com a irmã. Em um dado momento, o seu filho traz mandrágoras, que era um fruto que naquela época eles acreditavam que era para fertilização, era afrodisíaco. E a irmã dela diz assim, me dê esses frutos. Sabe, Lia se sentia tão pequena que mesmo sendo a primeira esposa de Jacó, ela tinha o direito de ordenar. Ela tinha uma posição de honra diante das concubinas e das outras esposas, e ela não usava desse direito. Então Raquel diz, me dê essas mandrágoras. Se você me der, eu te dou meu eu deixo você dormir uma noite com meu marido. Sabe, queridos, quando a gente está numa situação vulnerável demais na nossa alma, a gente aceita qualquer migalha. E a gente até vende um tesouro para conseguir alguém ou alguma coisa. Sabe, Lia, ela conseguiu o tempo, ela comprou o tempo do marido. Mas ela não comprou o seu coração. Ela comprou o corpo do seu marido, mas não comprou a alma dele. Porque existem coisas que não são compráveis. E existem coisas que não são vendáveis. Então, cuidado. Cuidado com a tua carência emocional. Cuidado com a tua carência afetiva. Cuidado com o que você viveu no passado e hoje você está trazendo como verdade no seu presente. Então, as maiores lições que eu vejo, né, nisso é a soberania de Deus. Eu escrevi uma moral da história, eu gostaria de ler para você, me permite? Presta atenção. Eu faço questão de ler linha a linha. Lia foi de rejeitada a mãe dos patriarcas de Israel. Essa história de Lia, justo do ventre de uma esposa rejeitada, nasce Levi, do qual a linhagem sacerdotal de Israel foi formada. E Judá, o patriarca, qual deu origem à linhagem real davídica, de onde veio o Messias. Embora Jacó não a amasse, chegando até mesmo a desprezá-la, Deus viu sua dor e, debaixo dessa dor, a capacitou a cumprir seus planos. Lia não pode mudar Jacó, mas foi capaz de transformar a si mesma e enxergar a mão do Senhor em sua vida. O leão da tribo de Judá, Jesus, o Messias, é descendente da tribo de Judá. Seu quarto filho. E a linhagem dos sacerdotes de Israel veio da tribo do seu terceiro filho, Levi, os levitas. Lia e Raquel, a irmã invejosa, porém escolhida, cumpriram um importante papel na formação das 12 tribos de Israel. Vale ou não vale a pena obedecer e honrar? Vale ou não vale a pena investir no amor? Deus pode usar suas dores para o cumprimento do seu propósito. Ele não desperdiça absolutamente nada. Tente se alegrar com isso. Tente se alegrar nas tribulações. Tente. É a tribulação que produz paciência, perseverança. Tente. Lia, Jesus, eu e você. Lia decidiu amar. Jesus decidiu te amar. E eu e você? Estamos decidindo amar o nosso próximo? Estamos investindo no amor, mesmo debaixo da dor, da tribulação, da rejeição, do desprezo, do complexo de inferioridade? A gente está investindo nesse amor que pode mudar uma nação. Termino com esse texto, que não é o texto base, mas é o centro dessa mensagem. Isaías 53:13 diz assim:
Era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Homens de dores, experimentado em padecimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Diz que ele não tinha formosura. Vocês já leram sobre isso? Como Lia. Era desprezado. Não fizemos caso dele. Você pode estar aqui e um dia o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, não fez caso de você. Mas Jesus, o sumo sacerdote, é o exemplo de que nessa terra, se não tiver amor, nada vale. Me parece muito que ele ia ter o mesmo sentimento de Jesus. Insistiu, investiu no amor, independente do reconhecimento e valor que ela pudesse ter. Então, rejeição é um assunto que aparece há muitos anos atrás. Não é algo só seu. E nós não estamos sós aqui. Nós estamos numa noite cuidando uns dos outros. Que você tenha essa casa, Life House, como um lugar de alento. Não foi à toa que o apóstolo me ligou e disse: Liane, fala sobre Lia. Foi ele que me pediu. Isso aqui não foi meu, não. Fala sobre 4 lições da vida de Lia. O dia que você disser para mim: Liane, você não sabe da minha história. Eu fui caluniado. Eu sei. Jesus também foi. Liane, você não conhece a minha história. Eu fui rejeitada no ventre da minha mãe. Eu sei, Jesus também foi rejeitado. Liane, você não sabe. Eu estou sendo humilhado. Eu sei. Jesus também foi. E hoje, ele morreu, subiu, para que ele pudesse deixar o Espírito dele em você. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que pode te ensinar todas as coisas. Queridos, eu quero te agradecer por esse tempo aqui comigo. Eu espero que esse ensino tenha te trazido algumas reflexões. E eu quero orar por você. Se essa mensagem, de alguma forma, falou com seu coração, se essa mensagem, de alguma forma, trouxe entendimento de que você tem feito escolhas na sua vida e que você está indo por um lado que não está sendo tão bom. Se você entendeu nessa ministração que você está jogando fora o amor, está investindo mais na vingança, na disputa. Se você entendeu que não vale a pena qualquer sentimento tóxico, e mesmo aqueles que um dia você teve na infância, se você entendeu que hoje você como adulto pode dizer: ei, criança, você vai olhar para a sua criança interior e vai dizer: ei, criança, eu sei quem cuida de mim é Deus. Se você quer receber uma oração, vem aqui. Eu quero orar por você. Se você entende que essa noite Deus falou com você de alguma forma, se você entende que essa noite você quer o bálsamo do Espírito Santo, se você entende que essa noite você quer ser cuidada, você quer ser amada, você quer ser cuidado, amado, fica à vontade. Pode vir aqui, eu quero orar por você. Bispo, eu não sei como você está se sentindo hoje, eu não sei se você recebeu alguma revelação do Espírito, mas uma coisa eu quero te dizer. O Espírito Santo não está dentro de você à toa. Ele tem uma função. E essa função é te levar a toda a verdade. Muito obrigada. Muito obrigada por essa noite. Eu oro em nome de Jesus que você tenha recebido.